Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Jefferson de Língua Portuguesa e vamos iniciar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o sujeito, tá? O sujeito e o predicado, tá bom? Espero que vocês acompanhem a aula. Bom, o sujeito, pessoal, o que é o sujeito? O sujeito indica o ser sobre o qual se diz, então, ou seja, é de quem estou falando. Para encontrar o sujeito, eu preciso saber de quem que eu estou falando. Quando eu faço essa pergunta, o que ou quem antes do verbo, eu consigo encontrar o sujeito. Olha lá, os animais se esconderam da chuva. Quem se esconderam da chuva? Então, repare que eu estou fazendo a pergunta antes do verbo. Quem se esconderam da chuva? Os animais. Agora, eu também posso dizer assim, de quem eu estou falando? Dos animais. Então, os animais é o sujeito, certo? Olha lá o outro exemplo. Os meninos adoram ir ao cinema. Quem adoram ir ao cinema? Os meninos. Então, os meninos é o sujeito. Ou também, de quem eu estou falando? Dos meninos. Então, os meninos é o meu sujeito, certo? Predicado é tudo que se fala do sujeito. Enquanto o sujeito é eu falo de alguém ou eu falo de algo, o predicado é o que eu falo do sujeito, tá? Olha lá, os professores entregaram as provas, tá? De quem eu estou falando? Dos professores. Tudo que sobra depois do sujeito, a gente chama de predicado. E o verbo sempre vai fazer parte do predicado. Então, acha o sujeito primeiro, que fica mais fácil, e depois o que sobra da oração é o predicado. Então, entregaram as provas. Quem entregaram as provas? Os professores. Então, entregaram as provas é o meu predicado. Pedro chegou estressado em casa. De quem eu estou falando? Pedro. Quem chegou estressado em casa? Pedro. Então, Pedro é o sujeito. Chegou estressado em casa é predicado, tá? Tudo que sobra depois do sujeito é predicado. Lembrando que o sujeito pode vir no início da oração, no meio da oração ou no final da oração. Tá? Bom, o sujeito, então, é o ser sobre o qual declaramos alguma coisa, ou seja, a gente fala de algo ou de alguém. Núcleo do sujeito. O que é o núcleo? O núcleo do sujeito é a palavra base, isto é, a palavra mais importante do sujeito. Em torno do núcleo podem aparecer artigos, adjetivos e numerais. O sujeito pode ter mais de um núcleo, isto é, mais de uma palavra. Então, o núcleo vai ser aquela palavra dentro do sujeito. Acho o sujeito, acho o predicado. Achou? Aí vocês vão achar o núcleo do sujeito. E aí nós temos alguns tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, oculto e oração sem sujeito. O que é o sujeito simples? O sujeito simples é aquele sujeito que só tem um núcleo, ou seja, só tem uma palavra importante dentro do sujeito. Então vamos lá. Maria escreve. Quem escreve? Maria. Então Maria é o meu sujeito. O escreve é meu predicado. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante do sujeito? Maria. Então, Maria é o meu núcleo do sujeito. Quantos núcleos eu tenho? Um. Se eu tenho um, é sujeito simples, certo? 2. Sujeito composto. O que é o sujeito composto? É aquele sujeito que possui mais de um núcleo, ou seja, possui mais de duas palavras importantes dentro do sujeito. O menino e a menina saíram. Quem saíram?
o menino e a menina. De quem eu estou falando? Do menino e da menina. Então, o menino e a menina é o meu sujeito. Saíram é o meu predicado. Quais são os núcleos dentro do sujeito? Quais são as palavras mais importantes dentro do sujeito? Menino, menina. Então, quantos núcleos eu tenho? 2. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho sujeito composto. Sujeito simples é um núcleo só. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos, ou seja, 2 ou mais palavras dentro do sujeito. Ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Então é isso, o sujeito eu falo de alguém ou de algo e eu posso utilizar as perguntas o que ou quem, ou também desse outro método, de quem eu estou falando, do que eu estou falando, certo? Os animais se esconderam da chuva. De quem que eu estou falando? Dos animais. Então, os animais é o meu sujeito, certo? O predicado eu falo tudo que se fala do sujeito, ou seja, tudo que sobra, tá? Os professores entregaram as provas. De quem eu estou falando? Dos professores. Os professores é meu sujeito. Entregaram as provas é o meu predicado, ou seja, é tudo que sobra depois do sujeito. E o verbo sempre faz parte do predicado. Sujeito simples só tem um núcleo, ou seja, uma palavra importante dentro do sujeito. Sujeito composto, que possui 2 ou mais palavras dentro do sujeito. Então, a gente chama de sujeito composto. Ou núcleo, o núcleo do sujeito. Qual que é o núcleo? Menino, menina. Quantos núcleos eu tenho? 2. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho o sujeito composto, ok? É isso a nossa aula de hoje, pessoal. Obrigado pela participação, bons estudos e boa aula para vocês. Tchau!